Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maxwell, sou professor de História e Ética e Cidadania da Rede Municipal de Barra Mansa. Estou aqui nesse vídeo para conversarmos sobre o PED número 6, galera do 7º ano, beleza? História e Ética e Cidadania. Então, nos acompanhe que nas atividades específicas de História e Ética e Cidadania, eu vou dar uns toques aí, ajudá-los a executar essas atividades, as sessões, beleza? Então vamos lá. Seção 3. Eu vou ler com vocês para que eu possa ajudá-los, né, na explicação de algum termo que vocês venham a ter dificuldades a entender, e assim prejudicando aí a compreensão do texto, ok? Vamos lá então. A comunicação está intimamente conectada com o surgimento da humanidade e o desenvolvimento da mesma. Desde a pré-história até os dias atuais. Quantas maneiras de comunicação o homem criou com o passar dos tempos? Podemos falar de linguagens verbais, corporais, língua de sinal para comunicarmos com pessoas deficientes, braille, enfim, diversas maneiras foram inovadas. Tá? Texto moleza, fácil, né? Fala sobre essa capacidade do homem de inovar na fala, né? Desenvolver várias formas de se comunicar. Vamos lá. Na pré-história, os povos não tinham como se comunicar com língua falada, né? Vai ter um momento desde que o homem passou a ser bípede até a ele conseguir pronunciar palavras. Ele se comunicava assim, mas de outras formas, certo? O homem, ele não, como eu posso dizer, ele não sempre falou, certo? Inicialmente, já que eles ainda estavam em aprendizados e descobertas. Como esses povos se comunicavam na época? Né? Eu trouxe uma imagem aqui que eu mostro aqui, ó, pinturas rupestres, né? Aquelas pinturas que eles faziam nas cavernas, era uma forma de se comunicar. Existiam outras formas? Existiam, sem usar a fala. Que formas eram essas? Faz uma pesquisa, né? Por exemplo, o neném, a criança, o bebê, tem forma de se comunicar? Eles falam? Ainda não, mas eles se comunicam? Sim. Então, acontecia também com o homem pré-histórico lá no início. Então, de que outras formas eles podiam se comunicar? Outra pergunta. Se analisarmos a história do Brasil, portugueses ao chegarem aqui, não falavam a língua dos nativos, nem os nativos falavam a língua dos portugueses. De que maneira esses povos iniciaram o contato uns com os outros? Pesquisa e responda colocando o seu ponto de vista, ou seja, até hoje as pessoas tentam conversar sem falar a mesma língua, né? Às vezes eu não falo muito bem o inglês, mas eu já arranhei o meu inglês e utilizei as mãos fazendo sinais para poder explicar aqui no Rio onde ficava determinado lugar para os estrangeiros, né? Principalmente na época do carnaval, que aqui a cidade do Rio a cidade do Rio e adjacências ficam com bastante turistas, né? Então responda, de que forma os portugueses e os habitantes aqui da América, né, os nativos americanos, os índios, eles se comunicavam? Se um não entendia o outro, um não falava a língua do outro. Vamos ler o segundo texto. Do mesmo modo que a invenção do telescópio por Galileu Galilei no século XVII revolucionou a astronomia, a invenção da máquina de impressão em tipos móveis, mais conhecida como imprensa, pelo alemão Johannes Gutenberg, no século XV, provocou uma enorme revolução na modernidade, na Idade Moderna. O processo de aceleração da produção de livros. Após a invenção da imprensa,
Imprimir e compor livros deixaram de ser práticas manuais e artesanais e transformaram-se numa produção em série mecanizada. Gutenberg desenvolveu o seu invento por volta do ano de 1430. Antigamente as pessoas escreviam livros, sim, mas eram manuais, eram manuscritos. Gutenberg é que vai criar a primeira máquina de imprensa, de imprimir livros, de fazer livros de forma mecânica. Vamos lá, primeira questão. A criação da imprensa inovou na modernidade o campo da comunicação. A imprensa facilitou a comunicação. Antigamente não existia imprensa para fazer livros ou jornais. A partir dela, tudo se inovou. Pesquise de que forma a criação desta imprensa colaborou para a divulgação das linguagens e da comunicação. Ou seja, de que forma a criação da imprensa, essa forma inovadora e bem mais rápida de se fazer livros, colaborou para a divulgação das linguagens e da comunicação. De que forma a imprensa ela vai melhorar as linguagens e a comunicação. 2. Compare com os dias atuais. Hoje, a internet, informática e telecomunicações nos auxiliam na comunicação e linguagem. Como? Hoje, a internet, informática e telecomunicações nos ajudam na comunicação e na linguagem? Sim ou não? Se sim, justifique como. Se não, também justifique como. Beleza? Aqui eu ia fazer uma brincadeira, sobre os índios, ou seja, assim que os índios, como é que os índios e os portugueses se comunicavam? Através da luta, não podiam se ver, não, nada disso, seria uma brincadeira, Aqui eu estou mostrando uma imagem, como era como era feita a imprensa, na época de Gutenberg, não era uma coisa fácil ali, apesar de era inovadora, mas era mecânica e um pouco mais demorada, mais rápida do que o manuscrito, é óbvio, porque as folhas eram impressas com muito mais rapidez do que se escreveu, uma folha de um livro. Beleza? Aqui eu estou colocando os emojis, que hoje é uma forma de comunicação também, Ou seja, a linguagem ela evoluiu, certo? Vamos lá. E mais um texto, eu vou me deixar aqui, ou deixar-me aqui. Vamos lá. Punks, patricinhas, emos, metaleiros, surfistas, funkeiros e tantas outras tribos, comunidades ou movimentos que circulam pelas ruas das grandes cidades brasileiras nos ajudam a refletir sobre o dilema característico da modernidade. Ser único ou pertencer a um grupo, querer ser reconhecido como indivíduo e também como parte de um grupo maior. E o texto começa falando sobre os punks, essa galerinha aí, que se veste assim, as patricinhas, e os emos. A sociedade, principalmente a sociedade urbana, ela é muito diversa. Você tem várias tribos, vários grupos, certo? As tribos prometem, de certo modo, singularização e pertencimento, ou seja, singularizar é se tornar único, diferente dos demais. E pertencimento. Pertence a uma tribo que é diferente de todas as outras tribos ou pessoas da sociedade. Cada membro é diferente dos que não fazem parte de seu grupo e, ao mesmo tempo, é igual aos outros membros da tribo. A sociabilidade urbana, marcada pelo anonimato, possibilita que as pessoas se reinventem, se recriem, se reorganizem e socializem da forma que escolherem. Bem comportadas ou rebeldes, as tribos ostentam padrões estéticos que se opõem às tendências mais amplas da sociedade. Isso transforma os padrões estéticos que se opõem às tendências, ou melhor, a tendência mais ampla da sociedade, acabei repetindo. Isso transforma os indivíduos identificados
em cada uma delas em consumidores de produtos que os singularizam como membros de uma comunidade particular. Certo? Ou seja, a existência desses grupos, ao mesmo tempo que criam uma relação de pertencimento dentro do próprio grupo, distingue as pessoas, distingue esses grupos de outros grupos e da sociedade como um todo, né? Ao mesmo que ela proporciona pertencimento dentro do próprio grupo, ela proporciona diferenciação, destaque em relação à sociedade como um todo, certo? Existe, portanto, uma intenção que parte dos aspectos das tribos. Por outro lado, aqueles que não se identificam com uma tribo urbana ou não aceitam os padrões propostos por ela podem rotular, estigmatizar seus integrantes e até alimentar uma dinâmica de discriminação e preconceito contra eles. Ou seja, as tribos geralmente elas foram criadas para ser diferente da sociedade formal, da sociedade tradicional. Tanto que eu coloquei a foto de uma família tradicional. Certo? Dá para você ver a diferença, né? Certo? Apesar que as patricinhas elas estão contidas dentro desse padrão aqui, certo? Da família tradicional, né? Mas não deixa de ser uma tribo. Mas as outras, as demais, os funkeiros, os metaleiros, eles fazem questão de se diferenciar do padrão tradicional. E geralmente o padrão tradicional ele rotula as tribos, né? Chamam de feios. Deixa eu voltar, desculpem, tá? Desculpa, eu apertei o que antes, não era para apertar. Deixa eu voltar aqui, tá? Né? Aqui eles rotulam, né? Esses caras aqui de feios, esses aqui de, sei lá, outra coisa, enfim, né? Acontece muito isso, mas nós temos que entender as diferenças e saber lidar com elas, certo? Para que nós possamos viver numa sociedade mais tranquila e mais fraterna, não é assim? Então vamos lá. A partir da análise do texto, faça o que se pede. Letra A. Seria possível afirmar que as tribos urbanas produzem os padrões, ou melhor, reproduzem os padrões tradicionais de comportamento da sociedade brasileira? Ou seja, as tribos, elas copiam os padrões da sociedade brasileira, né? Da sociedade, os padrões tradicionais da sociedade brasileira? Ou seja, as tribos que eu estou representando aqui, elas são iguais à família tradicional? Se sim, justifique. Se não, justifique. Tá? Letra B. A sociedade brasileira aceita de forma pacífica ou considera normais os comportamentos dos membros de todas as tribos urbanas? A sociedade tradicional, aquelas pessoas que são tradicionais, que estão enquadradas no que é tradicional, comum, elas veem de forma pacífica ou consideram normais as tribos, o padrão de vestir, de se portar das muitas tribos, né? E justifique a sua resposta e dê exemplos de tribos urbanas que você conheça no seu bairro, na cidade ou no seu país, né? No seu estado ou país. Ou seja, a família tradicional, as pessoas tradicionais, elas aceitam o comportamento das tribos? Se sim, justifica. Se não, justifica. E dê exemplo de tribos, né, urbanas que existem aonde você mora. Tá? É a letra B. Aí sim, a gente termina e a gente se vê no TED número 7 no próximo encontro, ok? Aquele abraço, grande beijo e até a próxima.